Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Queridos, a gente já deu essa matéria, mas a Escola Bíblica Dominical, ela está puxando por esse assunto. Antropologia, né? E não é só por essa razão que a gente vai rever o que eu vou falar, que a gente já viu, entendeu? Então não é só por essa razão de uma pessoa que está fazendo, que na igreja dele está tendo também esse ensinamento. Tema que o pastor lá, o professor está ensinando, é um tema muito perigoso. E ela foi lá tirar umas dúvidas comigo a respeito do tema. Só que é o seguinte, irmãos, eu falei com ela bem assim, olha, esse tema que vocês estão estudando, ele tem uma direção, que é o tal da predestinação. O estudo da predestinação, ele leva para um caminho, que é a doutrina da graça, mas não é dessa graça que você pensa, que faz você crer que você nasceu para ser salvo, independente do que você faz. Você pode adulterar, você pode beber, você pode fazer o que você quiser, mas você está predestinado à salvação. Então, irmãos, essas coisas são perigosas. Elas chegam devagarzinho, como que não querem nada, e vão disseminando as suas doutrinas, que são no final malignas. Porque eu não sei se você já percebeu que quando acontece uma coisa diferente, todo mundo corre atrás daquilo que é diferente. Porque as pessoas negam a eficácia da verdade. Eles querem se apegar em qualquer coisa para poder fugir da verdade. Entendeu? Então é o seguinte, irmãos. Então essas coisas, a gente tem que estar consciente das coisas, porque tem coisas que se alguém fizer uma pergunta para você, você não sabe responder. E ele te põe assim, em maus lençóis. Eu vi um texto aqui que alguém pode te pegar. Colossenses capítulo 1, versículo 15, diz bem assim, ó, o qual é a imagem do Deus vivo, primogênito de toda a criação. Está falando de quem? Não está falando de Jesus Cristo? Agora, olha o texto. O primogênito de toda a criação. O primeiro a ser criado, não é? O primogênito de toda a criação, não é o primeiro a ser criado? Então, o que está dizendo? Que Jesus é o primeiro a ser criado. Sim ou não? Mas Jesus não é Deus? Ele não é Deus? E como pode um Deus ser criado? Te pegou. Qual é a resposta? Tem gente que não sabe, ele vai cair nessas contradições. Nós sabemos. Mas nós temos que aprender a reviver isso, porque isso é uma doutrina, isso é verdade. O primogênito de toda a criação. E aí? Aí você afirma com todas as palavras que Jesus é Deus. E aqui o Paulo disse bem assim, que ele foi criado. Pegou, meu irmão. Pode chamar o sangue de Jesus, tem poder, pode, porque se você não tiver o domínio e o conhecimento, como responder essas coisas, você tá entendendo, né, irmãos? Se você não souber como se defender dessas pessoas, então hoje nós vamos revisar essas informações. Você está aí? E aí você vai sair daqui entendendo tudo. Eu acho que você vai ser um teólogo hoje daqui. Então observa o seguinte. Durante muito tempo a teologia estudou. A teologia, irmãos, é uma ciência. Ciência que estuda Deus. Estuda os ensinamentos de Deus. Estuda a Bíblia. Porque os crentes tiveram dentro da mente deles a ideia de que a palavra teologia era uma assombração. Era uma assombração, porque aprenderam errado. Pregar Jesus para uma pessoa que nunca conheceu Jesus é fácil. Presta atenção no que eu estou falando, em nome de Jesus. Olha o que eu vou falar, isso vai ficar marcado em você. Pregar Jesus para quem nunca ouviu falar de Jesus, ou para um católico, é fácil. Difícil é pregar Jesus para quem ouviu falar de Jesus de forma errada. Para quem recebeu um Jesus distorcido. E se desviou. Eu conheço gente, irmão, que está desviado, ele não consegue se levantar, mas ainda na mente dele, todas as igrejas estão erradas do dia de hoje, porque as igrejas têm que ser igual aquelas antigamente, quando ele era aquela doutrina, que não manteve ele ali. Porque a Bíblia diz, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Observa o texto, ó. Conhecereis a verdade e ela vos libertará.
Aí tem um texto que diz assim: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, se tem alguém, meu irmão, que diz que conheceu a verdade, e ele voltou, é porque ele não conheceu a verdade. Ele conheceu a Bíblia, ele conheceu o nome de Deus, ele conheceu Jesus, mas ainda não pode dizer que conheceu a verdade. Então, para dizer que muitos de nós aqui não podemos afirmar isso. Nós estamos conhecendo a verdade, não conhecemos a verdade. Estamos conhecendo a verdade, estamos prosseguindo e conhecendo, porque a verdade é assim: conhecendo e prosseguindo em conhecer. Mas aí tem aqueles que infelizmente põem na cabeça que conheceu a verdade, e ele se torna um copo tão cheio que nele não cabe mais nada. Ele está cheio, e é difícil você ganhar ele. Então eu estou dizendo, pregar para uma pessoa que nunca ouviu de Jesus é fácil. Difícil é pregar e ensinar para aquele que ouviu errado, consertar aquele que ele ouviu errado. Então olha só, mas hoje a gente vai falar de 3 dispensações que são bíblicas. A gente vai falar da primeira dispensação, e isso vamos botar dispensação do mistério. DM, dispensação do mistério. Depois tem a dispensação da graça e a dispensação da plenitude dos tempos. É importante saber, se você começar a conhecer algumas coisas mais a fundo da palavra. Então nós temos a dispensação do mistério, que está revelado em Efésios 3:9. Se não mudaram, né, as palavras, que agora estão mudando as palavras da Bíblia, né? Tem um monte de Bíblia estranha. 3:9 assim, ó. E manifestar qual seja a dispensação do mistério. Está vendo? A dispensação do mistério, desde o século oculto em Deus, que criou todas as coisas. Então nós encontramos a primeira dispensação escrita na Bíblia, é a dispensação do mistério. Tá ok, meu irmão? Aí, aqui então a gente estamos em Efésios 3:9. Nós temos essa primeira referência, dispensação do mistério. Então a gente vai achar aqui 3:2, a dispensação da graça. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus. Está vendo aí? Nós encontramos a segunda, 3:9 e 3:2. Nós encontramos a segunda dispensação. E agora a gente vai encontrar a terceira dispensação, que está no 1:10. Efésios 1:10. Irmãos, isso aqui se chama doutrinas paulinas. O evangelho, ele é dividido em 2 linhas teológicas, desde quando começou. Tá, irmãos? Ele é dividido na linha teológica petrina e a linha teológica paulina. A petrina é aquela linha teológica que vai direcionada aos judeus e aqueles que cismam de guardar a lei, que não são judeus, mas querem viver guardando a lei. Então essa doutrina é a doutrina petrina. E a doutrina paulina é aquela que foi pregada aos gentios, no caso nós. Amém, irmãos? E essas doutrinas aqui são doutrinas que nós podemos chamar de doutrinas paulinas. Tá, irmãos? Pastor, mas eu preciso saber isso. Depois você vai descobrir se você precisa ou não. Você vai gostar, não vai ficar desse jeito, vai ficar bom, irmão. Fica tranquilo. Então, olha lá. Efésios 1:10. Vai falar da dispensação da plenitude do tempo. Eu estou mostrando que isso que eu estou falando tem raiz bíblica nas doutrinas paulinas. Você vai sair daqui um teólogo hoje, você crê? Você está explicando a Bíblia para todo mundo. De fazer convergir nela, na dispensação da plenitude dos tempos. Está aí então a terceira dispensação paulina. Então nós temos, aqui está em Efésios 1:10. Dispensação do mistério, dispensação da graça e dispensação da plenitude dos tempos. Porém, essa dispensação aqui é que nós vamos estudar um pouco dela. A dispensação do mistério. Aí você vai entender por que é mistério. A dispensação do mistério se divide em 2 etapas. Dispensação do mistério, parte 1, parte A. E dispensação do mistério, parte B. Fala comigo, parte A e parte B. A parte A
é desde a eternidade até Gênesis 1. Porque nós conhecemos a Bíblia de Gênesis 1 em diante. Mas a dispensação do mistério, parte A, estuda o que era antes de Gênesis 1, meu irmão. Que é o início da Bíblia. Está aí, irmão? Então nós vamos estudar o que era antes de Gênesis 1, como era antes de tudo. Dispensação do mistério, parte A, estuda a eternidade até Gênesis 1. Porque Deus já existia antes de Gênesis 1, sim ou não? Ele é eterno, ele sempre existiu. E a parte B estuda de Gênesis 1 até a vinda de Jesus. Está aí, irmão? Está comigo? Então vamos lá. A dispensação do mistério, parte A, estuda o quê? Estuda a eternidade até Gênesis 1. Você pegou isso? A dispensação do mistério, parte B, estuda o quê? Estuda de Gênesis 1 até Jesus, nascimento de Jesus. E a plenitude dos tempos estuda o quê? A volta de Jesus. E a eternidade, que vai dar um círculo. Vai juntar tudo depois. Pegou isso aí? Então nós vamos estudar um pouco da parte A. Antes de Gênesis 1 como era. E aí é que é o mistério glorioso. Tá pronto? Queridos, vou falar e depois a gente vai mostrar biblicamente como é que era para você, porque se ficar parando para mostrar vai ficar complicado. Vamos lá. Deus tem um trono. Sempre teve um trono. Ele é Deus, ele é rei, ele é tudo, então ele tem um trono. Vou tentar fazer um trono aqui. Digamos que isso aqui é um trono de Deus. Imagine como é o trono de Deus. Aqui é o lugar onde ele se assenta no trono. Tá bom, irmão? Tá aí? Aqui, os pés do trono de Deus não é normal. Se você quiser estudar isso, você vai estudar em Ezequiel capítulo 1, que vai descrever o trono de Deus. E também Apocalipse capítulo 4 dá uma pincelada de como é o trono de Deus. Eles têm a visão disso. Então, como é o trono de Deus que Ezequiel vê? É um trono que tem 4 seres que é ao pé do trono. 4 seres viventes que é ao pé do trono. Eu não sei se você lembra daquela ministração que eu fiz uma vez, que eu disse que Deus nunca faz nada morto, tudo que Deus faz é vivo. Se Deus vai fazer um cabo de vassoura, é vivo. Tudo que Deus faz tem vida. Ele não faz nada, ele não é Deus de coisas mortas, é Deus dos vivos. Entendeu? Então o trono de Deus é vivo. E os pés do trono de Deus são seres que têm asas e têm rodas. Incrível isso, mas está aí. Está nítido isso aí. Ezequiel capítulo 1 vai falar sobre o trono de Deus. Então tem os seres e as rodas. E as rodas são de fogo, tá, irmão? São de fogo. Na frente do trono tem um altar, que é chamado de altar de incenso. Gente, olha só. Primeiro você tem que ter isso aqui em mente. O mistério de Deus é muito grande. E a única forma de Deus passar para a gente é na nossa língua. Dizer que eu vou explicar como é que é a eternidade para vocês, como é que é Deus para vocês, é a mesma coisa de você pegar o seu smartphone e explicar para o seu cachorro como é que funciona. Ele vai entender. Ele vai entender. Mas se você tivesse condições de falar na língua dele como é que é, então você teria que descer na língua do cão e do cachorro, do cão não, do cachorro, e explicar para o cachorro, o smartphone. Porque Deus é muito grande, muito poderoso. Então o máximo que a gente pode chegar é um entendimento de como ele se expressa para nós. É lógico que isso aqui é um entendimento, que a gente chega. Mas que dizer que ele é dessa maneira, exatamente assim, aí é muita pretensão do homem fazer um negócio desse. Mas a gente quer se aproximar das revelações que ele nos entrega, para a gente entender, tá bom? Aqui tem um altar na frente do trono. Então nós entendemos que esse trono, e Ezequiel fala que ele anda muito rápido. E ele gira para tudo em qualquer lugar, Ezequiel fala. Ele não tem lado do trono, qualquer lado que você olhar para ele, você está olhando para ele de frente. É coisa de Deus. Esse altar, a gente entende que é um lugar onde se coloca o combustível, e aí, olha que loucura humana, né? O combustível para que esse trono tenha energia, tenha poder. Tudo no reino de Deus tem poder, irmãos, tudo é poderoso. Por que eu fiz aqui? Para você entender mais à frente.
Aqui tem o trono de Deus, tem os seres, depois você quer estudar isso mais a fundo, você vai em Ezequiel capítulo 1, Apocalipse capítulo 4, ele vai te dar essas descrições. Vai falar até do piso do trono, como é que era o piso. É lindo esse estudo. Agora aqui, eu vou fazer um monte, e nós vamos chamar a Bíblia chama de Monte Santo e Monte da Congregação, tá bom? Monte Santo e Monte da Congregação. Eu estou falando desse tempo aqui, o homem, não existe homem, meu irmão, não existe planeta Terra, não existe nada. Se você for ler lá em Gênesis capítulo 1, você vai estar escrito assim, e criou Deus os céus e a terra. Não é o céu que você está vendo, é a sua morada, é o seu reino. Ele criou. E a terra. Meu irmão, você não tem noção, esse espaço, essa vírgula de E, que esse E é uma vírgula, você não tem noção os bilhões de anos que é esse E, entre o céu e a terra, é muitos anos, é milhões de anos, porque Deus é eterno, é incontável os seus dias. Está pegando? Então eu estou falando dessa parte aqui, é os céus. Não é, não tem nada a ver com a gente não existe aqui. Aqui eu estou falando antes da terra existir, tá bom, irmãos? Então vamos lá, temos o trono. Por que eu fiz aqui o Monte Santo e o Monte da Congregação? Porque aqui no pé do monte tem as congregações de anjos. Depois você vai entender o mistério aqui. Então, são congregações isso aqui de anjos. Os anjos ficam no pé desse monte. Chama Monte Santo, mas da Congregação. E esse trono aqui, ele fica aqui. No topo do Monte Santo de Deus. Ok, meu irmão? Aqui. O que os anjos fazem aqui? Os anjos, eles enriquecem as pedras afogueadas. Já está sabendo, né? Os anjos, o que os anjos fazem? Os anjos adoram a Deus, presta atenção, e com a adoração que os anjos promovem para Deus, as pedras são afogueadas. E essas pedras é o combustível para que todo esse complexo, inclusive o trono de Deus, funcione em poder. Pergunta para mim assim, pastor, e hoje, o que é o combustível? A minha adoração e a minha oração, e a sua adoração foi isso. Está escrito aonde? Está escrito aonde isso? Apocalipse capítulo 8. Quer ver? Vamos dar uma lida em Apocalipse capítulo 8 para você entender. O que é o combustível de hoje? O que é? As pedras afogueadas de hoje. Apocalipse capítulo 8. Glória a Deus. Você está entendendo até aqui, irmão? Depois vai abrir a sua mente, você vai ver, não se preocupa não. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para pôr as orações de todos os santos sobre o altar de ouro. Que altar de ouro é esse? É esse que eu estou falando aqui, ó. Que está diante do trono, está vendo? O altar que está diante do trono. E o que vai ser colocado nesse altar que está diante do trono? As orações dos santos, os louvores dos santos, os incensos. Antigamente, os pastores, eles não tinham teologia, mas eles tinham uma revelação também. E aí você vê os crentes pentecostais adorando, glória a Deus, os louvores acontecendo. Por que Deus fez essa coisa acontecer para ele? Não é à toa não, irmãos. Quando a igreja se reúne, que chama congregação, quando se reúne, ela adora, e a adoração da congregação é levada até o altar, que está em frente do trono de Deus, está escrito aqui. Tá ok? Está pegando aí? Mas aí, nós não existimos aqui, quem existe aqui é os anjos. E os anjos é que fazem isso, e eles enriquecem uma pedra que chama da pedra afogueada. Uma pedra de luz, que promove energia para esse trono. Existe uma pessoa, vamos falar de pessoa, mas é um anjo. Existe um anjo, ele é o encarregado
para fazer com que essas pedras afogueadas cheguem até aqui o trono. Sempre Deus vai usar o anjo para fazer com que as pedras, ou com que a adoração chegue a ele. Você não pegou Apocalipse aqui ainda. Quer ver? Agora você vai ler Apocalipse diferente, ó. E veio outro anjo, e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para pôr com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro que está diante do Senhor, do trono. E uma fumaça do incenso subia com as orações dos santos, desde a mão do anjo, até diante de Deus. Ou seja, ainda acontece dessa maneira, o anjo é que leva essa adoração. Está entendendo? Mas aqui tinha um anjo que ele era o encarregado de colher todas as pedras afogueadas e levar para Deus. E o que esse cara começou a fazer? Ele começou a desviar, entrou nele a corrupção. E ele começou a desviar as pedras. Ele começou a desviar a pedra. Nós entendemos muito de corrupção aqui no Brasil. E sabemos que corrupção é desvio, né? Então ele começou a desviar a pedra. Como é que é o nome desse anjo, você sabe? Lúcifer, quer dizer o quê? Portador da... Por quê? Porque ele transportava as pedras afogueadas. Agora, vamos ler isso aqui na Bíblia, que eu estou falando? Vamos ler? Ezequiel capítulo 28, para você entender. Versículo 12.